O cargo pronunciando ficou uma coisa estranha. É renúncia, mas não é renúncia. Não renunciou, mas pode ter renunciado. Queria tentar entender isso com você, Vessone. O que aconteceu exatamente? Ele tira o time de campo, mas não vai desistir de ainda tentar voltar à presidência do clube. Pois é, vamos tentar explicar essa situação. Ele teve Ontem na porta do hotel aqui em Buenos Aires tinha torcedores, tinha jornalistas e um dos presentes disse que foi uma renúncia reborn, porque ele renunciou e não renunciou ao mesmo tempo. Ele não usa a palavra renúncia, porque se ele usa essa palavra renúncia, a Assembleia Geral dos Sócios daqui a um mês não vai acontecer. E ele ainda, de alguma maneira, tem esperança de reverter com sócios. Ele sabia que no conselho ele não ia ter chance, pelo colégio menor, né, são 300 conselheiros. E aí, o que ele fez? Se ele esperasse acontecer a reunião do impeachment, essa entrevista dele, esse pronunciamento dele, ele não perderia força depois da votação. Não faria sentido. Aliás, acho que ele nem poderia falar como presidente, porque já teria sido anunciado o seu impeachment por parte ali do presidente do conselho na mesa. Augusto Melo não é mais presidente, ele está com o impeachment confirmado e tal. Acho que nem entrevista ele poderia dar. Então, o que ele faz? Ele aproveita esse momento anterior, se posiciona, fala de novo alguns dos feitos que na cabeça dele são importantes, de alguma maneira esvazia a votação depois, tenta tirar a importância da votação depois, e de quebra ainda garante mais 30 dias para ele tentar reverter no chão, né? Pisando no chão, como diz lá no Parque São Jorge, é quando você vai lá para os sócios e começa o corpo a corpo para tentar mudar essa história daqui 30 dias. Então, ele está afastado temporariamente. Neste momento, assume Osmar Stabile, o primeiro vice, e aí nesses 30 dias vai ser tem toda uma burocracia, né? Não é simples, você fala, vamos fazer uma Assembleia Geral amanhã. Não, você tem que chamar a polícia, pedir todo um sistema de segurança, aí você vai ter que ter o lance das urnas, pedir as urnas para a urna eletrônica. Então, assim, tem muita coisa burocrática, por isso que demora mais ou menos 30 dias para você organizar uma eleição como essa, mesmo que for um sim ou não para um presidente. Então, ele acha que nesses 30 e poucos dias ele vai conseguir, de alguma maneira, reverter a situação dele. Essa explanação dele, essa fala dele, é uma fala que tem alguns pontos que são preocupantes. Eu, pelo menos, esses números todos que ele fala e tudo mais, sobretudo na fornecedora de material esportivo, eu não sei até que ponto você não tem um impacto, porque existem cláusulas que você tem que proteger, como, por exemplo, uma das cláusulas lá do acordo da fornecedora de material esportivo americana com o Corinthians, que tem 23 anos já, diz que você tem um período para você negociar com alguém e mesmo assim a Nike precisa ser informada, eu estou conversando, eu tenho interesse em trocar e eu vou falar com uma empresa. Tem um período que você tem que cumprir para minimamente isso acontecer. Ele não só falou que está conversando, como ele já falou o nome da empresa concorrente, pegando o microfone numa coletiva. Eu acho até meio perigoso que isso pode dar um problema jurídico enorme para o Corinthians, se tiver uma cláusula que obrigue o presidente a não fazer esse tipo de coisa diante de um microfone como esse. Então tem algumas coisas ali. Ele fala, a gente não gastou R$1 no ano, é o único clube que não gastou R$1. É verdade, o Angileri não custou nada e foi o único jogador que foi trazido, o Angileri, que estava livre no mercado. Porém, o clube foi obrigado a comprar o Kaká porque bateu metas, $4 milhões. E isso é no ano fiscal de 25. Então ele não fala... Não é que ele está falando mentira, mas não é a realidade, porque o Kaká custou 4 milhões, já estava no elenco, mas estava emprestado, e a compra dele vai entrar no ano fiscal de 2025. E ali ele sai falando alguns feitos, coisas até que ele estava pensando em fazer, como a troca da empresa de estacionamento, e o que mais me pega, ele fala, eu trouxe 3 bilhões para o Corinthians. E aí ele junta um monte de contrato, tipo televisão, são 5 anos de contrato, não tem 1 bilhão e 100 de TV. Todo ano vai cair lá o valor de TV. Aí ele junta 309 milhões do patrocínio,
3 anos. 300 milhões de placa de publicidade, são 5 anos de contrato. Mesmo agora, ele falou 1 bilhão e pouco aí que seria supostamente desse fornecedor de material esportivo alemã. Não, é para 10 anos também. Então ele junta um monte de número grande para virar os 3 bilhões para ele, o que para mim também não faz tanto sentido nessa situação. De qualquer maneira, então, pouco depois do que ele deu essa entrevista, 157 conselheiros ali votaram, uma margem bem expressiva contra 57, 167 contra 57, optaram pelo impeachment dele, é o impeachment na qual assume, eu repito, Osmar Stabile, que lutou 2, 3, 4 eleições para foi candidato a vice, candidato a presidente, já é uma figura carimbada ali do Parque São Jorge, e agora mesmo que por pouco tempo, caso aconteça um mês e pouco até, aquela eleição lá do próximo presidente do mandato tampão, ele vai conseguir realizar seu sonho de sentar na cadeira e vai comandar o Corinthians. Hoje à tarde, às 15 horas, tem a primeira entrevista coletiva do Osmar Stabile como presidente do Corinthians. E aí, do seu lado, o outro vice, né, o Armando Mendonça, também vai conceder a entrevista. E aí cabe agora ao Augusto Melo tanto se defender aí na justiça pelo seu CPF, né, por conta do indiciamento, como tentar de alguma maneira fazer essa política rodar ali no Parque São Jorge e conseguir reverter, pelo menos nos sócios, a sua situação. Mas é uma noite muito triste, mais uma aí recente para o Corinthians, que numa véspera de jogo tendo que conviver com esse tipo de coisa. O time estava pousando em Buenos Aires, o resultado estava praticamente saindo ali da votação que o presidente está sendo empichado. Então, os jogadores, por exemplo, estavam com o celular desligado. A hora que eles ligaram o celular, a hora que pousou em Buenos Aires, eu imagino parentes dos jogadores, assessores, empresários, amigos, eles olhando até nos perfis de arrobas que fazem. Ué, caiu o presidente, então, aí saiu, tal. E aí, imagina a resenha no avião, os caras na véspera de um jogo. É tudo muito complicado. O Corinthians joga hoje 9h30, mais e meia, essa situação toda aí complicada política, infelizmente, viu?